Sete dicas para um intestino saudável. A saúde de nosso intestino vai além dele estar regulado ou não. O intestino desempenha tantas funções além da excreção do que não serve, que até sua saúde mental está a ele ligada. Quer realmente conquistar uma vida feliz? Comece cuidando do seu intestino e assistindo a esse vídeo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é dia 15 de agosto de 2024, uma quinta-feira, e eu quero agradecer a presença da querida nutricionista Adriana Prado, que esteve na nossa live dessa terça-feira, antes de ontem. O nosso tema foi sobre o intestino. Foi uma live sensacional. Eu vou deixar no final aqui deste vídeo o link desse lado aqui para vocês assistirem, porque realmente vale muito, muito. Foram informações assim de qualidade, um bate-papo muito agradável e eu tenho certeza que você vai esclarecer muitas dúvidas relacionadas à sua saúde nessa live. Hoje eu vou trazer para vocês sete dicas para ajudá-los a cuidar do seu intestino de forma melhor para que você possa desenvolver uma saúde plena, lembrando que as coisas não acontecem de um dia para o outro e que elas precisam ser frequentes em nossa vida. Então, não adianta você cuidar do seu intestino a partir de hoje, amanhã, e querer que daqui 2 dias você já veja resultado, e fazer isso por uma semana e depois largar de mão e voltar a fazer tudo o que você fazia antes. Isso é programação mental, então você precisa dar um tempo para você se habituar e também para que o seu organismo reaja a todo este tratamento e que você mantenha, portanto, esses hábitos ao longo da sua vida, sempre. Mas quem ficar aqui até o final do vídeo vai ganhar mais 2 dicas de presente, tá bom, pessoal? Então vamos recapitular algumas coisas e eu vou seguir aqui o meu roteiro, porque tudo que eu vou falar é bastante importante. Microbiota são todas as bactérias, vírus e fungos que existem no nosso corpo. E o microbioma é o estudo dos genomas desses seres que habitam dentro de nós. Porém, o conjunto mais importante que nós temos é a microbiota intestinal, é onde nós temos a maior concentração de bactérias, é lá no nosso intestino. Então, nós conhecemos como microbiota intestinal ou flora intestinal, como muitas pessoas também ouvem falar. E como é que ela funciona dentro do nosso intestino? Nós temos o intestino delgado, que é por onde o alimento passa primeiro, ele vem do estômago, e depois nós entramos na parte do intestino grosso. E conforme nós saímos do estômago e vamos indo em direção ao final do intestino grosso, a quantidade dessas bactérias vai aumentando. Então, se você imaginasse um desenho, lá no começo do intestino tem um ou outro pontinho, e conforme o intestino vai caminhando, esses pontinhos vão aumentando muito e até chegar numa quantidade bastante grande. E quanto mais nós temos uma microbiota do bem dentro do nosso intestino, ou seja, aquelas bactérias que trabalham a nosso favor, mais a nossa imunidade aumenta e mais uma série de diversos outros benefícios acontecem no nosso organismo. Então, vamos começar aqui dando as dicas. E, claro, a número um é você beber muita água, tá? Assim, é um negócio meio complexo, né? Porque cada organismo precisa de uma determinada quantidade. Mas vamos colocar em média aí uns 3 litros de água por dia. Lembrando que na live nós demos a dica de tomar em jejum 1 copo de água morna, com 1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico e uma pitadinha de sal grosso, ou então um limão espremido com uma pitadinha de sal grosso ali, né, de sal batido no liquidificador, que é o sal marinho, o sal integral. E, se possível, você chegar a tomar 600 ml de água meia hora antes de você fazer a sua refeição. Então, você pode tomar aí 3 copão de água, assim, sendo o primeiro desta maneira que eu expliquei, e os outros dois em seguida, né, depois de uns 10 minutinhos aí, e dá um tempo aí de meia hora, pelo menos, para você poder
fazer o seu de jejum. Isso vai hidratar o seu corpo, isso vai hidratar por dentro, como a Adriana falou, né? Muito legal. E também vai preparar o seu organismo para receber a alimentação a partir então do seu café da manhã. A segunda dica é a atividade física, pessoal, tanto a aeróbica quanto a anaeróbica. Vamos lá. A aeróbica são as caminhadas, andar de bicicleta, correr, nadar, pular corda, tem bastante alternativa. E a anaeróbica é aquela que se refere-se à musculação, a atividades mesmo que você faz, a ginástica localizada, a yoga, o pilates. Então, existem várias formas aí de você poder movimentar o seu corpo e ambas são importantes, a anaeróbica e a aeróbica. Por que a atividade física? Porque a atividade física ela vai produzir a movimentação peristáltica, a movimentação do intestino, tá? Para ajudar no caminho que o bolo alimentar vai fazer por dentro deste intestino. A número 3 é que na live eu ensinei um exercício para você ativar o seu intestino, acordá-lo logo no período da manhã. Então, essa dica está mais ou menos aos 63 minutos, ou seja, 1 hora e 3 minutos de vídeo. Eu indico que você veja lá para você aprender a fazer e qualquer dúvida você pode me mandar um e-mail. Ou colocar no comentário. Inclusive, eu aprendi esse exercício com a minha professora de yoga, a Conceição. Infelizmente, ela já faleceu, mas ela trazia isso. Nós fazíamos todas as aulas e eu adquiri o hábito de fazer isso toda manhã, tá? Dica número 4, consumir alimentos fermentados. Mas, claro, não é qualquer um, né? Porque aí você fala para mim, poxa, que legal, cerveja fermentado, vinho, saquê, que mais que eu, cachaça, né? Então, não é esse tipo de alimento fermentado, não. Existem os alimentos certos. Da mesma forma que não adianta você consumir iogurtes, ok? Principalmente os processados, né? Porque não existe nada lá dentro mais, tá? Mas eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Então, vamos lá. Os alimentos fermentados são o que nós chamamos de probióticos, ou seja, são aqueles alimentos que vão ajudar a nós compormos uma flora intestinal, uma microbiota bastante do bem, com bactérias boas. Então, não importa só o que nós vamos comer para manter essas bactérias, nós temos que desenvolver essas bactérias dentro do nosso intestino, porque com a alimentação que nós temos de uns bons anos para cá, nós temos muito mais uma microbiota do mal, né? Por isso que nós estamos com o organismo inflamado, por isso tantas doenças surgindo aí, e isso tudo está explicado na live, tá? Mas nós temos que desenvolver, substituir as bactérias do mal pelas bactérias do bem, e formando então uma microbiota saudável. Então, os alimentos que favorecem isso são chucrutes, que é um prato, uma culinária aí da Alemanha, né? Feito com repolho, que você pode aprender a fazer em casa. O natto, que é uma soja fermentada, inclusive lá em Okinawa, que é o lugar no mundo onde tem a maior quantidade de longevos, de pessoas longevas, centenárias, com qualidade de vida, o consumo do natto é muito grande. Também o miso, o tempê, o queijo curado de cabra, de leite de cabra, não de vaca, iogurtes sem absolutamente nada, de preferência você fazendo em casa, mas que realmente esse iogurte ou essa palhada, né, que é praticamente a mesma coisa, você precisaria fazer com leites que não passaram pelo processo de fermentação, ok? Então é meio complicado isso daí. Inclusive, o doutor Laí Ribeiro até indica um tipo de leite fermentado, desse, sabe, que vende na porta de casa assim, da tampinha verde, que eu acho que está escrito lá na embalagem, mais 40. Ele fala que é o único que realmente funciona, tá? Porque os demais, meio que esses micro-organismos já vêm mortinho e eles precisam estar vivos, tá? E aqui o grande lance, que inclusive o próprio doutor Laí Ribeiro fala que é o melhor, é o kefir,
também conhecido como grão do profeta, e ele pode ser feito inclusive com o leite de coco ou com água. Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo um site para vocês, é o Kefir, kefir.com.br, aonde você tem todas as informações relacionadas a como fazer, para que serve, quais são os benefícios. Eu conheci esse site através da indicação do próprio doutor Laí Ribeiro, e ele explicou também que você pode até mandar manipular o kefir, mas que ele não traz o mesmo resultado que o kefir feito em casa. Ele é como se fosse uma coalhada também, né? Você salva a isca e prepara para o dia seguinte, aí você coa, tira a isca novamente, prepara para o dia seguinte, e hoje você consegue comprar essa isca através da internet, enfim, e esse site vai ensinar para vocês como fazer isso. Porque ele diz que quando você manda manipular, o efeito não é igual. Então, o seu organismo, o seu intestino, sim, recupera bactérias do bem, mas por um tempo menor. Ele não cria aquele hábito de estar com essas bactérias ali. Então, você provavelmente vai ficar dependente de tomar esse suplemento para sempre. Ao passo que quando você mesmo produz o seu kefir e toma por um período, depois de um tempo você pode até parar de tomar, porque aí você já realmente fez essa povoação das bactérias do bem. Então, vamos agora para a quinta dica: reduzir drasticamente a ingestão de alimentos processados e ultraprocessados, o famoso descascar mais e desembalar menos, muito menos, especialmente retirando da sua alimentação o açúcar. Lembrando que quando eu falo açúcar, eu não estou me referindo somente ao açúcar mesmo, né, que a gente conhece, mas a todos os alimentos que têm uma alta quantidade de carboidratos, e aqui eu incluo a batata, né, batata comum, mesmo que você só coma cozida, porque ela tem um índice glicêmico muito alto. Então, a batata recomendada é a batata doce. A batata comum tem 93% de índice glicêmico, ou seja, ela atua praticamente como se fosse uma glicose pura no nosso organismo. Já a batata doce tem um índice glicêmico em torno de 53, então ela tem um processo de absorção bem mais lento e não causa uma alta da nossa glicemia logo que processada e que passa para dentro do nosso sangue. Então, você precisa retirar açúcar, alimentos com alta quantidade de carboidratos, e aqui, né, principalmente já inclui aí os processados e ultraprocessados, claro, a farinha de trigo, por conta também de uma coisa que nós explicamos na live, e eu indico também vocês retirarem os óleos de soja, de milho, de canola, de amendoim, de qualquer coisa assim, e manter na alimentação o azeite extra virgem, o óleo de coco, tem o óleo de abacate também, tem outros tipos de óleos, de sementes aí, mas esses óleos vegetais comuns que a gente encontra no supermercado não prestam para a nossa saúde. Sexta dica: aumentar o consumo de verduras, frutas e legumes. Por quê? Porque esses são os alimentos pré-bióticos que vão alimentar as bactérias do bem. Então, não adianta você povoar o seu intestino com bactérias do bem e depois só comer lixo, porque aí elas vão morrer e elas precisam estar vivas. Então, prebióticos são os alimentos que mantêm as bactérias do bem vivas. E como que nós fazemos isso? Através das féculas, que são todos aqueles alimentos que crescem embaixo da terra, não é? Principalmente aqui, ó, a batata doce, mandioca, o cará e o inhame. É muito interessante também você comer beterraba, aveia, chia, que inclusive você pode colocar na água e deixar fermentando de um dia para o outro para você ingerir no dia seguinte. Sementes diversas, castanhas, e essas informações vocês encontram bastante, né? E, inclusive, na playlist que eu tenho aqui, só com as lives da Adriana, e que agora eu vou incluir as lives da Elaine Farmacêutica também, porque uma informação complementa a outra, para você saber quais são os alimentos que efetivamente vão contribuir com a sua saúde e, claro, partir em busca de conquistar o hábito de mudar os alimentos que você está acostumado a comer.
Sétima dica: evitar consumo de medicação desnecessária, seja ela qual for, em especial dos antibióticos, tá? Porque vamos aqui dar uma informação simples. Antibiótico é antiobiótico, ou seja, ele é contra a vida, ele mata os bióticos, né, que são as bactérias do bem, por exemplo, que estão no nosso intestino e no nosso corpo como um todo. Já o probiótico, que são justamente essas bactérias do bem, é o contrário, eles são a favor da vida. Então, eles são antônimos, probióticos e antibióticos. Por isso que é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde de uma maneira bastante cuidadosa com essas dicas e tantas outras mais. Aliás, eu tenho outros vídeos aqui dando dicas, né, sobre alimentação, mas nós precisamos cuidar justamente para que a gente fortaleça a nossa imunidade, fortaleça tudo em nós, para que nós fiquemos com um corpo realmente saudável, para evitar ter que fazer uso de medicação que vai destruir todo esse trabalho que a gente está fazendo para construir uma saúde plena. Então, vamos aqui. Antes de eu passar para as duas próximas dicas, eu vou deixar os recados da plataforma, que é pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Também, se está passando por aqui, não é inscrito, aproveita e se inscreva, acione o sininho. Lembrando, pessoal, que a plataforma aqui, ela muda os algoritmos para enviar a indicação do vídeo para vocês constantemente. E hoje, ela só está notificando os inscritos que realmente assistem os vídeos, que deixam o like, que interagem com aquele canal, não só com o meu. Então, se de repente você não recebe mais notificação, provavelmente é porque você deixou de ver vídeos com frequência daquele determinado canal, tá? E esses algoritmos estão sempre mudando. Lembrando que algoritmo nada mais é do que a inteligência artificial, que obviamente é alimentada pelos humanos, né? Então, toda hora está mudando aí. Obviamente, por enquanto, né? Quer dizer, não sei bem, enfim, vocês me entenderam. Outra coisa também, eu vou deixar cards aqui, são vídeos indicados aqui em cima ao longo deste vídeo para vocês assistirem, que tem a ver com esse tema, e eles aparecem lá no final da descrição também para vocês. Vamos então as duas dicas bônus. A oitava, aprender a controlar o estresse, buscar conhecer a si mesmo, conquistar o domínio sobre sua mente, porque a mente mente, e quando nós aprendemos a como entender como a mente mente, nós entramos no processo do autoconhecimento, e ele é fundamental para que você consiga manter um equilíbrio total do seu ser. Lembrando que físico, né, nós temos o físico, o emocional, o mental, nós temos o energético, então é muito importante que você desenvolva esta vontade de saber quem realmente você é, porque isso vai ajudar em tudo mais que você for fazer com relação ao seu corpo e à sua vida. E o nono, obviamente, entra aí também a meditação, o silenciar, o dar um tempo para si, mesmo que sejam uns 10 minutinhos por dia antes de dormir, ou então ao longo do dia, se você estiver muito agitado, muito, né? Você não precisa meditar, né? Ficar fazendo, oh meu Deus, não, não, não. É silenciar, é dar um tempo, é parar e acalmar os seus pensamentos. Isso é muito importante, até porque a nossa saúde mental está diretamente ligada ao nosso intestino. E tudo isso que eu estou falando aqui foi muito bem, explicado pela Adriana nessa live sensacional. Eu tenho certeza que, se vocês assistirem, vão gostar bastante. Eu sei que vários que estão aqui me vendo já assistiram, e para poder captar bem a informação e anotar, é muito interessante que você assista. É o famoso de novo, de novo, de novo, para aquilo entrar, né? Formar as nossas conexões neurais. E eu quero lembrar a vocês duas coisas: que eu trabalho com sessões de aconselhamento, que inclusive
falamos, não é, caso seja de seu interesse, sobre esses cuidados com a saúde, e que aqui na descrição eu tenho vários links de produtos que eu sou afiliada para o seu processo de autoconhecimento, e que se você comprar esses produtos pelo meu link, pelos meus links, você está contribuindo com o meu trabalho por aqui. E na semana que vem teremos a live, então, com a Elane Gonçalves, a farmacêutica da Bioera, lá de Paraguaçu, em Minas Gerais, e o nosso tema será sobre o magnésio, porque também esse é um assunto que pira a cabeça das pessoas, assim como foi o do colágeno que nós fizemos esse ano, agora nós vamos trazer esclarecimentos sobre o magnésio. E a nossa mensagem de hoje é: o conhecimento é uma ferramenta. O que importa, na verdade, é como você vai utilizá-lo na sua vida. Ou seja, não adianta encher a sua cabeça de informação e conhecimento se você não coloca nada em prática. Você pode ficar mais um pouco comigo, assistindo aqui os vídeos indicados, entrando na playlist aqui. Eu vou ter um enorme prazer de ter você aqui no canal por mais um tempo. Desejo a todos um ótimo final de semana. Eu sou Sofia Golfeto, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Bora mudar a alimentação aí, pessoal. Vamos fortalecer nosso querido intestino. Beijinho.